Um bom dia para vocês. Paz do Senhor para quem é evangélico. Para quem não é evangélico, eu te dou um bom dia. Convido vocês para vocês aceitar o saco. Para que vocês aceitem o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E Ezequiel, né? Jeremias 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Algo que eu vou dizer a vocês. A gente temos o quê? Que ler a palavra de Deus e viver ela, né? Nós temos que ler ela e colocar ela em prática em nós, né? E a gente temos que fazer o quê? A gente temos que permanecer na palavra de Deus. É João 5 e versículo 39. Jesus diz desse jeito. Examinar as escrituras, porque vós cuidaste de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A gente temos que o quê? Que examinar as Santas Escrituras para a gente não pecar perante a Deus, porque Deus é santo. E algo que eu vou falar mais para vocês. A Bíblia cita dois caminhos. Aqui na Terra existem dois caminhos para ser percorrido. Um para a porta lá, que é a porta do abismo, né? E outro para a porta estreita, que é a porta do céu. E Jesus fala, né? Que a gente temos que andar com comunhão com Ele. Nós temos o quê? Dois caminhos a ser percorrido aqui na Terra. Dos dois caminhos a gente tem que fazer a escolha de um. Então, Jesus nos convida a fazer parte do caminho estreito, caminho de renúncia, caminho de preparação. Jesus nos convida para fazermos parte tanto do caminho estreito como da renúncia das coisas dessa vida, entendeu? É o que eu tenho para dizer para você. Ó, Mateus 7, versículo 13, versículo 14. Porque entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O Senhor está dizendo nesse versículo que muitas pessoas passam pela porta do abismo, porque está caminhando nesse caminho, porque o caminho do Senhor é um caminho de renúncia. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que encontram. Por isso que o Senhor deixou esses dois versículos, falando justamente um ao caminho do céu e outro caminho para então, do abismo. Vocês que são povo evangélico, se sai desse caminho. O caminho da perdição é um caminho que as pessoas fazem tudo que quer, tudo que gosta. O caminho estreito é um caminho que a gente tem que andar com o Senhor, com renúncia. Lucas 9, o versículo 23, Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. O caminho do Senhor é um caminho de renúncia. Em João 3, versículo 3, o Senhor diz desse jeito: em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, esse é João 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. E Jesus fala no versículo, João 3, no versículo 3 também, Jesus fala assim: e aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. São dois versículos que falam quase praticamente a mesma coisa. Nascer de novo da água é da palavra de Deus. Nascer do Espírito, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. É isso que o Senhor está nos chamando, nos pedindo. Algo que eu vou soltar para vocês agora, o sonho. Olha, eu sonhei que eu estava numa casa, tinha chegado pessoas de viagem. E elas foram cortar a verdura. Tudo que elas foram cortar a verdura, eu peguei um pezinho de cebola e saí para plantar na outra casa. No caminho que eu vou, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu. E quando eu vi aquele pedaço do templo no céu, ele era todo branquinho, só que tinha desenho. O desenho com a cor amarela bem clarinho, um azul bem clarinho e uma listra marrom em cima. E quando eu fixei os olhos no templo, eu senti o tempo do céu. E eu continuei o meu caminho, fui lá para outra casa. Quando eu chego na outra casa, eu planto os pés em cibolate, na frente dessa casa tinha um poço cheio d'água, água azul marinho escuro, e lá glória a Deus, e lá na frente dessa casa, eu plantei os pés de cebola. Essa casa ela não tinha teto, ela só tinha um portal e as paredes erguidas. E algo que eu vou dizer a vocês:
No momento que eu estava plantando esse pezinho de cebola, quando eu terminei de plantar, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi 3 homens descendo no meio da rua. Vinha descendo do céu, no meio da rua, né? Ele desceu do céu, ele vinha do céu e desceu no meio da rua. Tudo que ele desceu no meio da rua, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Na hora que ele desceu no meio da rua, eu disse assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu disse que eu ia ver quem é, aí, na hora que eu ia, ele já viu o meu encontro. Ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Aí na hora que ele falou, cadê? Eu disse assim, tem 3 casas ali pra trás. 2 ficou lá no meio da rua e o outro veio ao meu encontro, né? E na hora que ele veio ao meu encontro, ele chegou, cadê? Aí disse, tem 3 casas lá pra trás. E nós fomos olhar. A primeira casa que nós olhamos, lá dentro tinha uma mulher. Ele disse, não. Na segunda, a porta estava fechada para ele. Ele disse também um não. Na terceira casa, a porta estava fechada. Eu abri para ele uma brechinha. Ele olhou, eu olhei. Nós... Vocês me desculpem, eu tô com o nariz entupido. Ela que estava lá dentro, ela olhou. E o Senhor colocou um semblante de alegria no rosto dele. E ele se virou para mim, deu um sorriso. Eu deixei ele lá e eu fui lá para frente da casa onde eu plantei o pezinho de cebola. Quando eu vou chegando na frente dessa casa, ele já vinha atrás de mim com essa mulher. E ela vinha toda parada, ela não se movia mais para nada. E ele colocou ela mesmo no centro da porta, ela suspensa do chão. E na hora que ele colocou lá, eu olhei pro rostinho dele, vi o rosto dele muito de decidido, né? E naquele momento ali que eu vi aquilo dali, eu cheguei para ele assim, eu vou perguntar se ele, da onde ele veio, ele não viu Jesus. Eu fiz essa pergunta para ele, né? Eu falei isso nos meus pensamentos, fui perguntar a ele. E eu perguntei a ele. Na hora que eu perguntei a ele, eu tava caminhando do lado dele. E ele parou, glória a Deus. Ele parou, colocou um semblante no rosto. Na hora que ele parou, eu olhei pro rosto dele, ele colocou um semblante no rosto. Aí eu me acordei. E algo que eu vou falar pra vocês. Quando eu me acordei, disse assim, se eu não tô entendendo nada desse sonho, deixa eu dormir mais um pouquinho. E eu dormi. Quando eu dormi, eu vi a cabeça de uma mulher toda maquiada. O rostinho dela maquiada, a boca dela com batom, a sobrancelha dela com rime, né? O cabelo dela estirado. E na hora que eu vi aquele dali, glória a Deus. Na hora que eu vi aquele dali, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ela falando sobre maquiagem, ela toda maquiada, eu me acordei. Tudo que eu me acordei, glória a Deus, glória a Deus. Tudo que eu me acordei, né? Eu entendi esse sonho todinho. Primeiro que eu vou explicar a você. Esse templo no céu que eu vi é o templo que está nos esperando para nós cultuar o Senhor. E sobre essas, como é que chama, meu Deus? Sobre essas outras casas. Sobre esses 3 homens que desceu do céu, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sobre essas casas. E sobre esse poço, sobre esse pé de cebola é muito choro. Esse poço é cheio do choro do povo de Israel. Essa primeira casa que eu planto esse pezinho de cebola é o templo em Israel, que não existe. É só o muro da lamentação arribado. Essas outras 3 casas, elas estão em funcionamento aqui no mundo. É o que? É o templo católico, o templo evangélico e as 5 virgens prudentes. São 5 casas que estão em funcionamento aqui na face da terra do Senhor. Só das 3 casas só vai ser levada uma, porque a primeira, ela quebrou uma aliança que tinha com Deus, que é o que? Não ter idolatria, eles quebraram essa aliança. A segunda é as 5 virgens loucas, que elas não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus e elas pecam perante a Deus. E qual é a outra que foi aceita? É as 5 virgens prudentes. Vocês prestem atenção que eu vou explicar para vocês. Casa representa templo, mulher dentro da casa representa a religião. Vigiai o caminho de vocês. Jesus está voltando. Jesus pediu a nós renúncia e preparação. Nós temos que renunciar e se prepararmos. Porque Jesus está às portas. Jesus exige de nós santificação, santidade. Para que nós o que esteja perante a Ele, né? E é o que eu tenho para soltar para vocês. Agora eu vou soltar assim, todas as escrituras, a parábola das 10 virgens, por causa desses 2 templos que foi rejeitado. Bora para cá? Vou ler para vocês porque que... Eu vou ler logo para vocês porque que foi rejeitado esses templos. Eu vou ler para vocês, glória a Deus. A parábola das 10 virgens, porque que esse templo foi rejeitado. Esses 2 templos foram rejeitados. Por que esses 2 templos foram rejeitados? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. E às vezes porque conhece, mas o que não pratica. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Esses aqui são os tempos que estão esperando o Senhor.
se preparando para se encontrar com o Senhor, mas preste atenção com os detalhes que o Senhor vai dar a vocês sobre o que 2 templos dele aqui na face da terra. Inclusivamente eu incluo os dois, o templo católico e o templo evangélico, né? Mas a gente sabe que a Bíblia ela cita sobre 2 o que? As virgens prudentes e as virgens loucas. As virgens prudentes e as virgens loucas, né? Ó. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, né? Por isso que pega perante a Deus. Algo que eu vou falar para vocês também. Algo que eu vou citar para vocês também. Glória a Deus. Algo que eu vou falar para vocês que está escrito aqui, ó. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vazias, com as suas lâmpadas. As virgens, elas estão cheias da palavra de Deus, cheias do conhecimento de Deus. Por isso que eu digo a você, a gente tem que ter renúncia, tem que ter preparação, a gente tem que andar com comunhão com o Senhor. E tardando o esposo, torcalejaram todas. Então, todo o templo do Senhor dormiu, né? Cochilou, né? Então, acorda, templo do Senhor, Jesus está voltando, acorda, Jesus está voltando. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu ao encontro. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagaram. Então, tem pessoas dentro da congregação que não têm conhecimento da palavra de Deus. Por isso que eu leio para vocês, é João 5, versículo 39. Examinai as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que falte a nós e a vós, e diante ao que o vende e compra para vós. As prudentes dão conselho, as o que? As loucas, que elas o que? Prepare-se para se encontrar com o Senhor. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Você está vendo? Fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre nós. Isso aqui depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento que o Senhor fechou a porta. E ele respondeu e disse, em verdade, vós digo que vós não conheço. Por que vai escutar esse de Jesus? Porque tiveram chance, oportunidade e não quiseram dar ouvido. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia em que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos o dia nem a hora, mas a gente tem os sinais que o Senhor deixou para nós sabermos que Ele está próximo às portas, né? É os sinais do Senhor. Pronto, encerrei para vocês. Agora eu vou ler para vocês por que essa primeira casa ela foi rejeitada, né? Que é o templo católico, que é chamada Babilônia, no tempo, aqui no livro, né? Aqui no livro é chamado que a Babilônia é o templo católico. Eu vou ler para vocês por que esse templo ele foi por que esse templo foi rejeitado, a primeira casa. Como eu já expliquei para vocês, a primeira casa representa templo, mulher dentro da casa representa a religião. Ó, vinde, adoremos e prostemos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Você está vendo? Nós temos que prostrar o nosso joelho perante o Senhor que nos criou, que nos deu a nossa salvação. E o povo católico, ele não faz isso. Ele reza para a Ave Maria, ele cultua, ele canta para a Ave Maria, ele reza, então. E o Senhor disse aqui, ó, vinde, adoremos e prostemos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Vinde, cantemos ao Senhor, celebramos com júbilo a rocha da nossa salvação. Por isso que o povo católico peca, porque é para celebrar com júbilo, cântico só ao Senhor. Apresentemos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmo. A palavra de Deus tem que ser lida perante a face do Senhor. E mais algo, celebrar o Senhor com júbilo, com cântico, né? Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande. Deus, Rei grande,
sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e a sua mão formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremos nós o joelho diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Encerrei aqui para vocês, tá bom? Salmo 95, li do versículo 1 até o versículo 6 para vocês. Ainda li um pedacinho do versículo 7, onde o Senhor colocou um pontinho, que foi uma vírgula de parar a frase. Então, li até aqui para vocês. Jesus chama o povo dele para que ele se volte, porque foi uma aliança quebrada no tempo católico, e esse povo não consegue mais voltar ao que ele era antes. E Jesus chama vocês o arrependimento, que vocês deixem as idolatrias de lado e cumpram os 10 mandamentos. Êxodo 20, o versículo 4, versículo 5, versículo 6. São que os 10 mandamentos do Senhor, que o tempo católico ele quebrou, de não ter. No versículo 4 fala assim: não farás para ti mais discultura. O tempo católico quebrou essa aliança que ele tinha com Deus, né? E no versículo 5 diz assim: não te curvarás a ela, nem as servirás. Não se curvar, não se inclinar, nem se ajoelhar perante ela. E outra coisa, não servirás é para vocês não orar e nem cultuar essas imagens de escultura que são feitas pelas próprias mãos dos homens. Com isso vocês estão pecando perante a Deus. Agora eu vou ler para vocês porque que esse tempo foi deixado em Osés, porque em Osés está dizendo aqui, né? Em Osés está falando sobre o que? Sobre uma aliança. Daniel. Está falando que esse templo foi rejeitado por Deus, mas e por quê? Porque tinha uma aliança com Deus e eles quebraram a aliança que eles tinham com Deus. Eu vou ler para vocês aqui, ó. É Osés 8 e o versículo 1. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Você está vendo? Tinha uma aliança entre o povo católico com Deus, mas não tem mais não, porque eles quebraram. E o Senhor disse aqui na primeira frase: põe a trombeta à tua boca para mim falar para o povo católico. Renuncia às idolatrias, renuncia à vaidade. Jesus está voltando. Ó. Eu o corrijo e lhe esforce os braços, mas pensam mal contra mim. É verdade, glória a Deus. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco, enganando Caim, a espada, e o seu príncipe são os padres, por causa do furor da sua língua. Esta será o seu escárnio na terra do Egito. Então o Senhor chamou que o povo ao arrependimento, a transformação de vida. Por causa de quê? Por causa do que está acontecendo, entendeu? E sobre o que fizeram. Sobre essa última, Êxodo 20, os 10 mandamentos. O último versículo diz, o Senhor falando desse jeito nesse versículo. Êxodo 20, o versículo 6, fala assim: deixa eu ler logo isso aqui, eu vou pra lá e leio pra vocês, ó. Eles fizeram reis, mas não por mim. Reis é o que? É papa. Construíram príncipe. Príncipe é o que? É pastores e sacerdote. Mas eu não subi. Da sua prata e do seu ouro fizeram o ídolo. Quem é o templo que tem ídolo? É o templo católico. Pois então, aqui está falando sobre eles. Para ser destruído. Você está vendo? Fizeram ídolo com as suas próprias mãos, com o que? O lã das ovelhas. O que é lã? A oferta das ovelhas. Fizeram o ídolo para si, para eles mesmos serem destruídos. É o que está falando a Bíblia nesse versículo que Osés 1, versículo 1 e o versículo 4. É o que o Senhor está falando com o povo dele, né? Agora, embora para cá.
Sobre esse segundo templo que foi rejeitado, eu vou ler para vocês sobre... Eu vou ler aqui esse último versículo e vou passar para lá, ó. Por que esse segundo templo foi rejeitado? Por causa da vaidade, que o Senhor me mostrou a cabeça da mulher toda maquiada dentro do templo. Por isso que ele foi rejeitado. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Vocês estão ouvindo? O Senhor faz... O Senhor, ele faz o quê? Ó. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor está dizendo que aquelas pessoas que cumprem os mandamentos que está escrito nas escrituras, o Senhor faz o quê? O Senhor transforma a vida dessas pessoas, né? É o que está falando no versículo, ó. E faço misericórdia a milhares do que me amam. Então, aquelas pessoas que não fazem isso, elas estão demonstrando que amam o Senhor, né? Ó, não te encurvarás a ela, versículo 5, não te encurvarás a ela e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Tu fez isso? Tá demonstrando que odeia a Deus. O versículo 4, que foi o primeiro que eu iniciei com vocês, ó. Não farás para ti imagem de escultura. O Senhor está dizendo não é para ter imagem de escultura de jeito nenhum. Nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Então, nem dele que está no céu não pode ter, ó. Nem embaixo na terra. Da mãe dele muito pior. Por causa de que? Porque ela morreu, ela foi sepultada. E porque o Senhor também não aceita dar adoração a outro, se não for a ele, né? Nem embaixo das águas na terra. Cadê? Nem nas águas debaixo da terra. Não pode ter de maneira nenhuma imagem de escultura. É o Senhor fala assim. Sobre esse outro, essa segunda casa, por que ela foi rejeitada? Eu vou ler para vocês, por causa da vaidade. Ele foi rejeitado justamente por causa da vaidade. É Jó 15, versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. As pessoas confiam na vaidade, acham que o Senhor não vai deixar de me levar, o Senhor não vai deixar de me salvar por causa da vaidade. A Bíblia está falando sobre isso, ó. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Por que a segunda casa ela foi rejeitada? Por causa da vaidade. A segunda casa ela foi rejeitada por causa da vaidade. Por causa que as pessoas não querem renunciar à vaidade. E aqui Jesus está dizendo, aqui nesse versículo aqui, o Senhor está dizendo que essas pessoas elas vão herdar a vaidade que elas tanto almejam. Para com isso, povo evangélico. Vocês almejam a salvação da alma de vocês, não a vaidade. E aqui esse versículo deixa bem explicado. Agora eu vou ler para vocês aqui também que é falando também sobre o que? A mesma coisa. E quem está falando é o Senhor. Deixa eu ler aqui para vocês. É em João. Então, é Apocalipse. Tá aqui, ó. Olha o que o Senhor fala sobre a vaidade. Por isso que esse templo ele foi rejeitado. Porque estava com a porta fechada perante a Deus, ó. Mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Nós só somos preciosos diante de Deus se nós o que? Não acolher a vaidade. Deus fala sobre o que? O salto alto. É pecado. As pessoas estão dentro dos templos de salto alto, de unha pintada, cabelo cortado, cabelo estirado, cabelo conforme a vontade nossa. O Senhor quer que a gente esteja pura, igualmente nós viemos ao mundo. É isso que o Senhor pede de nós, santificação. Ó, mas na beleza interior, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Se nós, ou escutar o que Deus fala na Santa Escritura, nós somos o que? Um espírito manso e quieto perante Ele, e Ele se agrada de nós. Se nós demos ouvido o que está escrito na Santa Escritura, né? A beleza não é a nossa beleza, glória a Deus. A nossa beleza é
Pronto, o que eu vou dizer aqui pra você, não é a nossa beleza interior, é a nossa beleza exterior que você tá falando, ó. Mas na beleza interior, na beleza interior, não na nossa aparência que nós estamos vendo aqui, tá entendendo? O Senhor olha pra nós, mas é pro nosso profundo, é o que o Senhor tá dizendo nesse versículo aqui. No incorruptível traje de um espírito manso. Se o Senhor fala que não é para mim fazer isso, se eu fizer, pois então, eu já estou sendo contra a vontade do Senhor, né? Eu já estou pecando perante Ele. Algo que eu vou encerrar para vocês sobre esse sonho. Agora eu vou soltar sobre o outro. Olha, eu sonhei que eu estava trabalhando a partir das de manhã. E eu fui almoçar. Quando eu retornei, eu já cheguei de tardezinha. E eu fiz só experimentar a roupa. E vi que deu, né? E eu já vendo alguma congregação do Senhor, não sei de qual, eu sei que eu vendo uma congregação dele. Tudo que eu vendo dessa congregação do Senhor era um dia festivo, era um dia festivo. E tudo que eu via na congregação dele, atrás de mim vinha carro, vinha moto. Na minha frente apareceu um cavaleiro. E ele vinha na velocidade medonha. Eu saí do meio para ele passar. Quando eu saio do meio para ele passar, quando eu olho, ele já estava lá no chão, brigando com um homem que vinha atrás de mim. E eu cheguei lá pertinho dele, nós saímos, fomos para um canto, chegou lá, ele se sentou e ele começou a beber. Tudo que ele começou a beber, glória a Deus, tudo que ele começou a beber, eu disse assim, não vou deixar ele aqui não, pode ele voltar para aquele canto, onde ele guerreou, né? Aí eu peguei, coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. E na hora que eu sentei lá, eu vi que ele tombou, tudo que ele tombou, eu disse assim, ele vai cair, ele vai se machucar, vou me sentar do lado dele, eu peguei e me sentei do lado dele e, glória a Deus, e me acordei. Algo que eu vou ler para vocês sobre o quê? Sobre esse cavaleiro. Ó, o cavaleiro no cavalo branco, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ó, como é o nome dessa pessoa que vem no cavalo? Chama-se fiel e verdadeiro. Aquilo que vem no cavalo é o Senhor. É Jesus Cristo de Nazaré, nosso Salvador, né? E julga, por isso que ele brigou. E julga e peleja com justiça. O que é pelejar? É guerrear, entendeu? Pelejar e guerrear. Guerreando pela igreja dele, pela congregação que ele estabeleceu aqui na face da terra. Agora, embora para o quê? Por que o Senhor bebeu? Glória a Deus. Eu vou soltar para vocês aqui. Glória a Deus. Em Lucas, glória a Deus. Glória a Deus. Em Lucas 22, ó. E digo vós que... E digo vós... Não, é Lucas 22 e o versículo 15. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. O Senhor desejou muito comer o que? A Páscoa com os 12 discípulos dele aqui na terra, antes de sofrer por nós, antes de padecer por nós. Mas no versículo 16 o Senhor está dizendo, ó, porque vós digo que não a comerei mais. Então o Senhor está esse tempo inteiro, até o dia do arrebatamento, sem o quê? Sem sentar à mesa para cear. E o Senhor vai cear agora, ó. Portanto, é porque vós digo que não a comerei mais até que ela se cumpre no reino do céu. Então, até que o Senhor tire o que ele estabeleceu aqui na terra, o Senhor não ceou mais. É o que está dizendo esse versículo. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, você está vendo, o Senhor bebeu do vinho antes de padecer por nós. Ó, agora quem toma é nós, a mandado do Senhor. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Quem come é nós. Todo mês o corpo bebe o vinho, né? Ele bebe o vinho e come o pão, né? Simbolizando o sangue dele e o corpo dele. Então, o nosso Senhor, né? Já tá com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a honra, toda a adoração, toda a glória tem que ser dada ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ó, porque vós digo que já não a beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Você está vendo? O Senhor disse que não. Por isso que o Senhor sentou à mesa, o Senhor ceou, o Senhor bebeu. Por quê? Porque o Senhor tirou o reino dele da terra. E o Senhor disse aqui nesse versículo que ele não vai mais, daquele tempo que ele ceou com os últimos, aquele tempo que ele participou da Páscoa,
a última Páscoa do Senhor, até no tempo de hoje, entendeu? Até ele tirar a igreja dele da terra e fazer o quê? Colocar nós à mesa para que o Senhor seja novamente conosco, né? Ó. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino do céu. Então, até que ele tire o reino que ele estabeleceu aqui na terra, é o que tá, aí que o Senhor vai sentar nós à mesa, aí que o Senhor vai comemorar, né? Que vocês viram que ele comemorou com os 12 discípulos dele. Agora o Senhor vai comemorar de novo no dia do arrebatamento. Por isso que o Senhor veio, brigou, batalhou pela igreja dele, levou e sentou nós à mesa. E o Senhor, coisa mais linda, maravilhosa, é o nosso Rei, o nosso Salvador. Digno de toda honra, de toda adoração, digno de louvor, digno de honra, digno de glória. É o Deus de Israel, né? Glória a Deus. E é o Deus que eu amo, o Deus da minha salvação, que cujo eu aceitei Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. É o maior prazer que eu tenho de ter acolhido a salvação que o Senhor me concedeu lá na cruz do Calvário, por todos nós, né? Então, o Senhor nos concedeu, agora cabe a cada um de nós escolhermos, né? Agora eu vou passar para o próximo sonho. Eu a amo, o Deus de Israel, eu a amo. E eu me entristeço muito quando eu chego dentro da casa dele, que eu vejo casa dele assim, não tá do jeito que ele sempre sonhou, né, que sempre almejou, dói a minha alma. Mas bora pra cá, deixa eu ler, deixa eu ler pra vocês, vai ser em Apocalipse agora, sobre esse outro sonho que eu vou soltar pra vocês. Você está alerta, Jesus está voltando, tem algo terrível para acontecer na face da terra, o sexto selo vai ser aberto, e vai ser doloroso para essas pessoas, Ó, vocês me perdoam, a garganta tá seca, mas bora continuando. Ó, eu sei que eu tava num canto. E era um dia festivo. Eu tava num canto, era um dia festivo, dia de animação, né? E era dia de festa mesmo, dia de comemoração. E na minha frente apareceu várias espadas. Uma carreira de espada do lado, uma carreira de espada do outro. Elas se enfrentavam, as espadas elas se enfrentavam. E tudo que elas se enfrentavam, com ódio, uma fúria medonha, eu via em cada cabo de cada espada, eu via o símbolo dos seus países. E eu saía alarmando para um, alarmando para outro, ninguém quis me dar ouvido. Tudo que eu saía alarmando para um e alarmando para outro, que ninguém me deu ouvido, glória a Deus. Glória a Deus. Eu cheguei na festa, lá nessa festa, meu filho Otávio, eu falei com meu filho, disse, falei pra ele, também não me deu ouvido. Eu saí alarmando pra um, alarmando pra outro, falando pra outro, ninguém me deu ouvido. E eu saí alarmando e eu acabei, me acordei, né? Quando eu me acordei, eu disse assim, vixe, o Senhor já me mostrou no céu, só que eu não tinha entendido. E o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Essas espadas se enfrentando, é os pais que vão se enfrentar com a fúria, com o ódio medonho. E sobre o que? Essas espadas, em cada espada tinha um símbolo do seu país. E eu vi claramente na carreira de espada, mesmo no centro, mesmo no meio, eu vi o símbolo da bandeira do Brasil e eu vi o símbolo da bandeira dos Estados Unidos, do Trump, né? Então eu vi a espada uma bem pertinho da outra, assim, mesmo no meio, mesmo tem a carreira medonha de espada, né? Com cada um com o símbolo do seu país, ela estava mesmo no meio, mesmo no centro. Olha, o Brasil vai entrar em guerra. Vocês vigiam porque Jesus está voltando e o sexto selo vai ser aberto sobre a terra. E tem algo terrível para acontecer e eu vou ler para vocês agora. Ó, Apocalipse 9 e o versículo 12 para vocês. Ó, passado é um ai. Esse ai que vai ser passado, eu vou ler para vocês agora. Esse primeiro ai que vai ser passado é o ai do arrebatamento. E ele vai ser terrível. Eis que depois disso vem ainda 2 ai. Depois do arrebatamento ainda vem 2 ai sobre a face da terra. Quais são os 2 ai que vai vir sobre a face da terra? O que eu vou ler para vocês agora. Não se marcar com a marca da besta. É isso aqui que é os outros 2 ai que vai vir. Ó. A perseguição contra os cristãos e o que vai ser imposto para que todas as pessoas aceitem. É aqueles que não aceitar, né, vão ser perseguidos. Ó, e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, então, receber o sinal na testa ou na mão, já perdeu a salvação. Não faz isso com vocês não, né? E garante a tua salvação no reino do céu, porque Jesus te concede, ó. Também este beberá do vinho
da ira de Deus, que não se deitou na mistura no cálice da sua ira. Estes serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Você está vendo? Essas pessoas, elas não acolheram a própria salvação da alma delas e elas vão ser atormentadas para todo sempre. As que se marcaram na testa ou na mão. Vocês prestem atenção. Eu vou dar um exemplo dos dias nossos de hoje. Não tem umas lâmpadas que elas estão apagadas. Se você passa na frente dela, ela reconhece que passou alguém e ela acende. Do mesmo jeito, é o que vai ser imposto. Tá com o sistema, vai ser passado. Passa no mercantil, entra, compra. Não tem, não passa. Vocês prestem atenção no que eu tô soltando pra vocês. Vai ser o que? Na testa ou na mão. Ou na testa ou na mão, né? Então, aonde estiver, serve, passa, né? Preste atenção no que eu tô dando um exemplo pra você. Tem luz que ela tá apagada. Quando a gente passa na frente dela, ela se acende sozinha, sem precisar ninguém acender ela. Vocês vigiarem o que tá acontecendo. O que tá acontecendo é o que vai estar prestes a acontecer. Abaixo de Jesus tirar a igreja dele na terra, que o anticristo ele se manifesta. O que é o anticristo? Marcar aquelas pessoas, o inimigo, marcar aquelas pessoas o quê? Para ser atormentada com ele para todo sempre. Por quê? Porque ele já está condenado. Só que nós não estamos condenados. Nós que estamos vivos na face da terra, nenhum de nós está condenado. Nenhum. Agora, se nós saímos da terra sem salvação, aí que chega a esse ponto, né? Por isso que Deus nos dá chance, oportunidade até o último dia. Vocês veem que Jesus disse a passagem de Noé. Jesus disse que a vida dele será igualmente no dia do dilúvio. Por quê? Porque tinha alguém com vocês chamando vocês ao arrependimento, a transformação de vida. No tempo do dilúvio, como o Senhor comparou, tinha Noé pregando com aquele povo, chamando aquele povo ao arrependimento, chamando aquele povo para deixar o pecado de lado e o povo endurecendo o coração. Lembra que Jesus deixou escrito em Lucas 17, o versículo 26, o Senhor deixou escrito desse jeito. Como aconteceu nos dias do dilúvio, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque tinha alguém chamando vocês ao arrependimento. Por quê? Porque do mesmo jeito que foi pega aquelas pessoas bebendo, se divertindo, vai ser do mesmo jeito na vinda do Senhor. Do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. Nos meus sonhos que eu solto pra vocês, as pessoas estão... É dia festivo. Na vinda do Senhor é dia festivo. As pessoas estão bebendo, estão se divertindo. E lá vem o Senhor, aparece em cima das nuvens. E vocês vão ser pegos todos de surpresa. Até os crentes, né? Que estão dormindo com a porta fechada perante a face do Senhor. Abre essa porta. Destranca essa porta. Arreganha ela. Esteja de prontão, esperando pelo nosso Senhor, né? É o que eu tenho pra dizer pra vocês. Bora pra cá, ó. Isso aqui que vai ser imposto. Os outros dois aí, ó, após o arrebatamento, ó. E sairá a enganar as nações. Ele vai sair a enganar a todas as nações. Não vai ficar uma nação de fora. Todas eles vai querer enganar. Agora tem aquelas pessoas que vão permanecer firmes, esperando pelo próprio Senhor, que o Senhor vai vir novamente para reinar sobre a terra. Agora quando o Senhor vai vir para reinar, fazer um novo céu, uma nova terra, tudo novo, entendeu? Ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se reunir, para juntar em batalha. Você está vendo? Ele vai marcar as pessoas para se revoltarem contra Deus, entendeu? Não cai nessa. O inimigo vai fazer isso, marcar as pessoas para que as pessoas se revoltem contra Deus, para que ele quer usar um grande exército contra o Senhor, e não cai nessa não, porque essas pessoas, é como eu li para vocês, essas pessoas vão beber do vinho da ira de Deus. Deixa eu ler aqui para vocês novamente, deixa eu pegar aqui. Para todas as pessoas que estão na terra, tem chance, oportunidade, mas o inimigo vai fazer de tudo para colocar essas pessoas contra Deus, né? Se vocês não acolherem, não cair na dele. Algo que eu digo a vocês, compra uma Bíblia, guarda ela, vai ser o teu passaporte para o reino do céu. Guarda ela como se fosse guarda ela como se ela fosse, não. Ela é um tesouro. Ela é o teu passaporte para o reino do céu. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que não
peraí, deixa eu repetir. De Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e fora atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Então, vai ser atormentado para todo tempo. Não perde a tua salvação por causa disso, né? E encerrei para vocês aqui. Deixa eu ler para vocês sobre o que? O primeiro ai. Agora eu vou ler para vocês o primeiro ai, que vai ser o que? A vinda do Senhor. Olha, a vinda do Senhor não vai ser como vocês imaginam. Ai, vai sumir só um povo da face da terra e nós o que? E nós vamos ficar para trás. Vocês prestem atenção que após o arrebatamento segue para os últimos anos das pessoas, os últimos tempos das pessoas na face da terra. Não vou colocar não, porque só quem sabe é Deus, né? Ó. Vendo, mas a gente sabe que é pouquinho tempo que as pessoas têm. Se vocês lerem o livro de Daniel, que vocês vão entender o que é que eu tô falando para vocês. Ó, o Senhor vai tirar o sacrifício dele contínuo da terra, mas a abominação vai entrar. E lá tá dizendo, aquele que permanecer, porque o povo de Israel, que é o povo da promessa, eles não vão no arrebatamento não, por causa de que talvez temos que dar, né? Glória a Deus, porque tem umas pessoas que ainda se voltaram para Jesus, né? Glória a Deus. Então, mas o povo de Israel tá escrito no livro de Daniel e no livro de Osés, que eles vão ficar até o final, até no último dia, entendeu? É grande, porque eles não obedecem a Deus, eles se afastaram do Senhor. Para com isso, povo de Israel, vocês são povo da promessa, é o que eu li na Santa Escritura, vocês são povo de Deus, povo da promessa, entendeu? Para com isso, deixa esse orgulho maldito de lado e se ajoelha perante o teu Deus, perante o teu Criador, perante o teu Rei, Cristo, o Messias, o Iau, que foi morto pelos antepassados de vocês. Para com isso, ama Ele é digno. Ó, e havendo aberto o sexto selo. Esse aqui é o primeiro ai, o sexto selo sendo aberto. É Apocalipse 6, e o versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, e olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Esse, tá vendo o tremor de terra que vai ter? Esse aqui vai ser o sexto selo sendo aberto. E o sol tornou-se negro como um saco de sigilo, e a lua tornou-se como sangue. Esse é o primeiro ai. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, quando a figueira lança de si os seus fígados, abalada por um vento forte. Esse aqui que eu tô lendo para você, é o primeiro ai. Você está vendo como vai ser terrível? As estrelas caindo do céu. Ó, pensou a gente olhando pro céu de noite, né? E as estrelas caem do céu pra terra, né? Glória a Deus. Ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Tá vendo? O céu retirou-se. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Esse aqui é o primeiro ai. Você está vendo o que vai acontecer no primeiro ai? Os montes e as ilhas vão ser movidos do seu lugar. Se como só um terremoto, as coisas já ficam difíceis, estava ali com as ilhas se mudando de canto. E as montanhas também, que aqui está escrito. Olha, vocês vigiam, Jesus está voltando. Olha, vocês vigiam, Jesus está voltando. Tem algo terrível para acontecer na face da terra. Vigiai que Jesus está voltando. Olha, o conselho que eu dou a vocês, procure uma igreja evangélica, aceita Jesus. Outro conselho que eu dou a vocês, pede perdão a quem tu tem que pedir. Pede perdão, se reconciliando no caminho do Senhor, se santifica, Senhor é santo. Hebreu 12, o versículo 14. Segue a paz com todo, paz é união. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor sem união, sem amor e sem santificação. Se santificar o Senhor. Ó. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas. E dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Você está vendo? Essas pessoas, eles estão vendo o Senhor, que Ele está pedindo para esconder Ele está dizendo assim, esconde nós do rosto. Ele está vendo o rosto do Senhor. Você está prestando atenção nesse versículo? Ó, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Ó, esse aqui é o dia da ira do Senhor. Esse aqui é o dia da ira do Senhor. Está vindo sobre a terra. Mas a mensagem do Senhor, do sexto selo que vai ser aberto,
tá entregue para vocês, né? Olha, Jesus, glória a Deus. Jesus ama vocês, Jesus ama vocês. Só que Jesus está pedindo que as pessoas se voltem para Ele verdadeiramente, em espírito e em verdade. Que esqueça essas coisas da terra. Olha, povo evangélico, renuncia a maquiagem, renuncia o batom, renuncia esse negócio que faz, né? Rime, renuncia o cabelo estirado, renuncia o cabelo pintado, renuncia de estar cortando o cabelo. Povo evangélico e o povo católico também. A mesma coisa que eu tô falando para um, eu tô falando para os dois templos do Senhor. Renuncia. Renuncia a tuas vestes que vocês estão vestindo calça dentro da congregação. O Senhor diz o Senhor fala sobre as vestes das mulheres. O Senhor fala, Deuteronômio 22, o versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher. Você vê que o homem se veste de calça comprida e de paletó e de blusa. A gente jamais pode colocar uma calça. Por quê? Porque está escrito nesse versículo, não haverá traje de homem na mulher. Nós não podemos vestir calça nem calção. E o segundo, não haverá vestes de mulher no homem. Porque qualquer que faz isso é abominação perante ao Senhor. Então, fez isso, está com abominação perante o Senhor. Então, é pecado. Então, não façam isso. No tempo evangélico está fazendo a mesma coisa. Para com isso. Vocês são um povo que vocês estão procurando a salvação da alma de vocês. Deus os concedeu a salvação da alma de vocês. Agora, vocês têm que segurar ela com... Vocês têm que segurar ela com garra... Vocês têm que segurar ela com unhas e dentes. Para que vocês não perdam. Para que o inimigo não tire ela de vocês. Porque o inimigo está batalhando. Para que vocês perdam a salvação de vocês. E o Senhor está garantindo a vocês que... ela é de vocês, se vocês batalharem por ela também, porque o Senhor já batalhou para nos entregar a nossa salvação. Agora cabe a cada um de nós também batalhar para nós sairmos dessa terra vencedora, com a nossa o quê? Com a nossa salvação, entendeu? É isso que eu tenho para dizer a vocês. Um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que hora vocês vão ver, e eu vou soltar os históricos para vocês desse vídeo, né? Bastante para vocês, por quê? Para que vocês saibam que Jesus está voltando, e Jesus está chamando todos nós ao arrependimento. Quando Jesus veio para padecer por nós, para sofrer na cruz do Calvário por nós, quando ele veio, ele pregou a palavra de arrependimento. Antes dele ser o quê? Crucificado na cruz, ele chamou o povo ao arrependimento. Do mesmo jeito, Jesus levantou pessoas para falar com vocês, chamando vocês ao arrependimento, a transformação de vida. Então, renuncia ao pecado, renuncia às idolatrias, renuncia tudo que tem que renunciar. Renuncia, porque o Senhor é santo, Deus é santo, e exige de nós santidade, entendeu? É o que eu tenho para dizer para vocês. E procura um tempo evangélico, aceita Jesus, confessa o Senhor com a boca. É Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9. Tá dizendo desse jeito. Deixa eu ler para vocês. Glória a Deus, foi quase em cima. Tá aqui, ó. Lê para vocês. Por quê? Porque eu vou ler esse versículo para vocês já encerrando o vídeo, porque aqui o Senhor está dizendo que vocês precisam confessar Ele. E procurar um tempo evangélico, aceitar o sacrifício que Ele fez por vocês lá na cruz do Calvário, ó. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aqui tu colhe o sacrifício que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Não no céu. Jesus fez o sacrifício por nós aqui na terra. Tem que colher aqui. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Negou aqui na terra, tu vai ser negado. Quando tu sai daqui, que tu comparecer perante a Ele, no dia do julgamento, no dia do juízo final, então, tu vai ser o quê? Vai ser negado. Ele não aceitou o sacrifício que eu fiz por ele lá na cruz do Calvário. Por isso que eu digo a vocês estão aqui, tem chance, tem oportunidade. Confessa o Senhor como suficiente salvador da tua vida. Vou encerrar também, eu não falei esse versículo... É o versículo 8, versículo. Agora eu vou soltar para vocês o quê? Vou soltar aqui. A garganta. Para vocês confessar com a boca, tem escrito. Eu vou soltar para vocês, para que vocês não pequem perante a Deus, ó. Por isso que eu peço a vocês, não mando não, por isso que eu peço a vocês. Procura um tempo evangélico, aceita Jesus como suficiente salvador da tua vida e... te santifica na palavra de Deus. Ela tem o poder de nos santificar. Ó, a saber se com Romanos 10. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre o mundo dos mortos, será salvo. Se tu confessar o Senhor com a boca, você está vendo?
Romanos 10 e o versículo 9, o versículo 9 e o versículo 10 que eu vou ler para vocês, ó. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Só tem salvação se vocês aceitarem Jesus com a boca, entendeu? Como eu mesmo fiz. Eu cheguei, né? Disse assim, ó. Cheguei para um pastor e disse assim, pastor, eu já aceitei Jesus. Me ofereceram ele, eu aceitei ele, mas eu quero eu mesmo vir atrás dele, quero aceitar ele como suficiente salvador da minha vida, e foi o que eu fiz. Esse pastor olhou assim pra mim, então eu cheguei e disse assim, pastor, eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida, não que as pessoas me ofereçam, eu quero vir atrás dele, foi isso que eu fiz, e é isso que a gente devemos fazer, né, correr atrás da nossa salvação, correr atrás de alguém que nos ama de verdade, que é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Ele não pensou de recuar para trás pelo que ele ia sofrer por nós. Ele não pensou de modo nenhum. Ele não pensou, ele pediu ao Senhor que passasse aquele cálice dele. Mas ele disse que fizesse a vontade de Deus, não a vontade nossa. É assim mesmo, é desse jeito que a gente devemos fazer também, né? E sair pregando o evangelho, levando a palavra de salvação a todos nós. Todos nós precisamos do quê? Da palavra de salvação. Palavra de reconciliamento, né? Porque quando Jesus chama nós o arrependimento, né? Jesus está chamando que nós confessemos nossos caminhos perante a Ele, né? E um bom dia para vocês. Curte o vídeo e compartilha, porque eu peço a vocês que a palavra do Senhor seja bastante compartilhada, por causa de que chegue a muitas pessoas, entendeu? A muitas pessoas mesmo. Por causa de que? Para que essas pessoas tenham salvação, também tenham direito e oportunidade da salvação da alma delas, né? Como? Elas escutando o que eu acabei de ler para vocês. Eu li o livro, eu solto para vocês o livro e solto para vocês os versículos para vocês. Não tem por onde vocês errar, não. É só vocês examinar. É só vocês olhar nas redes sociais que tem Bíblia online. Vocês abrem lá e vocês veem o versículo e tudo. Pois então, vigiai, Jesus está voltando. Vigia, povo. Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de preparação. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Bora encerrar com o Pai Nosso? Bora? Ó, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, Pai, perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixa nós cair em tentação, Pai, mas livra-nós do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Encerrei para vocês com o Pai Nosso, porque essa oração foi a que o Senhor nos ensinou para nós orarmos ela. Os discípulos perguntaram ao Senhor, o Senhor nos ensina a nós orar, e o Senhor nos ensinou, então é essa que nós temos que praticar. E um bom dia para vocês, uma boa tarde e fui. Olha, Jesus ama vocês, eu também amo vocês, mas a gente temos que andar no caminho da salvação, no caminho da santidade, né? Que é o caminhozinho apertadinho. Vou ensinar para vocês com esse último versículo. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O Senhor nos deu o quê? Jesus nos deu um caminho de renúncia para que nós renuncia tudo, igreja do Senhor, igreja evangélica renuncia, para que você não seja deixado para trás, como as 5 virgens loucas, né? As 5 virgens prudentes foi tirada da terra, as 5 loucas deixaram para trás. Por causa, deixaram não, o Senhor deixou para trás, porque que elas fecharam as portas perante a face do Senhor. Fecharam as portas perante o conhecimento que Ele nos concedeu aqui, o conhecimento, ó. O conhecimento que Ele nos dá todo dia. Todo dia nós temos um pouquinho do conhecimento dEle, né? Praticamos, né? Obrigado, glória a Deus, obrigada, Jesus, meu Rei, meu Salvador. Eu te amo, Senhor, Deus da minha vida. Deus de Israel, eu te amo, tu és tudo que nós temos nesse mundo aqui, para nós suportarmos as provações. Fui.